João capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus, porém, foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 letretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. A palavra do Senhor nos ensina muitas coisas. Falar para já celebrei muitos casamentos. Já introduzi muitos casais a essa aventura de casamento. É fácil você falar para casais que estão iniciando, a gente vai ali na frente, dá uns conselhos, né? Pela experiência que temos. Sou casado já há 18 anos. Então a gente adquire um pouco de experiência, a gente passa para os mais novos um pouco daquilo que nós vivemos. Mas quando se trata de renovo, de votos, vejo aqui que tem mais anos do que eu e tenha talvez muita bagagem para falar sobre casamento. A sua palavra, algo novo. A palavra-chave nesse texto que nós lemos é que houve um casamento e Jesus ele foi convidado para fazer parte daquela festa. O convite que chegou até Jesus, ele sem hesitar, ele estava ali, por mais que o ministério dele não tivesse iniciado. Mas ele fez questão de estar no casamento, porque casamento não é algo criado pela mão humana. Casamento foi instituído por Deus desde o início da criação. O Senhor Jesus sabia a importância de unir 2 pessoas completamente diferentes. Criações diferentes, pensamentos diferentes, vontades diferentes, e um olhar para o outro e dizer assim: eu te amo. Como isso é possível? Só Deus é capaz de criar algo tão glorioso. Homem nenhum teria essa capacidade. Então, a palavra foi, Jesus foi convidado. E nessa festa de casamento, chegou um determinado momento que o vinho acabou. A Bíblia não diz quanto tempo de festa teve, ou a quantidade de convidados estava ali. Se beberam demais pelo número de convidados, ou se a festa prolongou demais. A situação foi, o vinho acabou. Quando o vinho acaba, é aí que vem, muitas vezes, o problema para resolvermos. Porque
A falha foi de quem? O erro foi de quem? Talvez a noiva tivesse dito para o noivo, foi você que estava responsável por isso. E ele dizendo, eu? Eu não. Foi tua mãe. Essa questão de quem é o culpado do vinho acabar, talvez isso tivesse preocupado a mãe de Jesus. Que ela entra em cena, chama os serventes e diz para eles assim, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Fazer tudo o que Jesus disser, irmãos, requer, dentro da nossa vida conjugal, muitas vezes, fazer coisas que não entendemos ou que compreendemos. Procurar culpado, procurar quem errou, procurar quem foi a falha, isso só vai fazer com que o vinho que tipifica o prazer, a alegria daquele casamento, venha desvanecer cada dia. Nós somos muito rápidos em procurar o culpado, mas nós somos as pessoas mais inocentes, principalmente os homens, né? Que não faz nada. A mulher, ela gosta de dialogar, ela gosta de conversar, ela gosta de se expressar. Ela chama muitas vezes para conversar. E o homem, ele sempre diz assim, depois a gente senta. A mulher, ela tem essa facilidade de detectar. Está aí porque que Maria percebeu logo o problema e disse, vamos resolver. Fazei tudo o que ele vos disser. Como é triste quando chega numa situação de que o vinho acaba. Casamento não foi feito para nós sermos infelizes. Casamento foi feito para nós compartilharmos de algo tão divino que se chama amor. Eu sempre digo aos irmãos, amor não é um sentimento, o sentimento acaba. Amor é uma pessoa vivendo conosco, que nos ensina a amar, independente de quem é o culpado, de quem deixou o vinho acabar. Casamento não foi feito para nós sermos infelizes, casamento foi feito para que nós pudéssemos desfrutar desse vinho continuamente. A Bíblia me diz que chega determinado momento em que o vinho acaba. Mas você lembra quando o vinho era bom no seu casamento? Você lembra de momentos em que o vinho tinha sabor? Quando seu marido trazia flores para você no seu aniversário, no Dia das Mulheres. O vinho tinha um sabor tão diferente, né? Quando trazia aquela caixa de chocolate. Eita, tem uma irmã ali que se lembrou, não foi, irmã? Se lembrou, não foi? Quando um falava palavras bonitas, boas um para o outro, elogiosas, te amo. Quando tinha noites calorosas. O vinho nesse tempo parece que era tão mais saboroso, mas com o tempo da festa, parece que nós esquecemos de que o vinho que o Senhor tem para nos dar, se ele estiver dentro do nosso relacionamento, é melhor do que o vinho anterior. É aí o grande segredo do Evangelho. Pessoas, elas têm esquecido de que cultivar um sentimento é como você plantar.
e esperar colher. Eu planto para colher. Muitas vezes a gente quer colher sem plantar. Ah, fulana mudou. Ah, o fulano mudou. Mas esquece que nós deixamos de plantar lá atrás. Quando o vinho era bom, nosso desejo era estar perto, era estar ligando, falando. Eu vou falar no nosso tempo porque acho que eu tenho muitos casais muito jovens, só poucos, né? Mas não tinha WhatsApp para a gente ficar conversando, né? Não tinha WhatsApp, não tinha como mandar mensagem, era carta. Quisesse ver, tinha que atravessar a rua, né? Ir para as esquinas e esperar passar. No tempo que o vinho era bom, a gente fazia coisas que demonstravam o nosso amor sem a gente precisar ficar dizendo a todo tempo com a boca, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque amor, ela é uma atitude de você se calar, de você falar, de você se expressar. É esse tipo de vinho hoje que tem acabado nos relacionamentos. A vida da igreja nos ensina que se Deus estiver no nosso relacionamento, o vinho, ele nunca acaba. O vinho sempre é bom quando nós aprendemos que amor não é um sentimento. Porque se você conhecesse a mim e a minha esposa quando nós nos conhecemos, eu era magro, por incrível que pareça. Minha esposa, antes de ter filhos, né? Mas o tempo passa. A gente ama o físico, a gente ama a beleza, mas o tempo passa. Se a gente apenas alimentar amor por coisas que os nossos olhos estão vendo, nós nunca vamos aprender o que é amar. O vinho que o Senhor quer nos dar, nos apresentar, não é esse. O verdadeiro amor, ele vai ser construído mediante as dificuldades, porque como diz em 1 Coríntios, o amor tudo suporta, tudo espera. O amor, ele é não é um sentimento, mas é uma pessoa viva habitando em nós, que nos ensina a não olhar os defeitos, ver que as qualidades superam todo e qualquer problema. Como está o seu vinho hoje? Como está a sua alegria do seu casamento hoje? Como está? Em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9 em diante, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não há quem o levante. Também os dois, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. A Bíblia é um livro interessante porque ela nos ensina: melhor é serem dois. Mas se você prestar bem atenção, esses dois, a vontade de Deus é que se tornem um. Então não é 2 pessoas,
é uma pessoa tendo o mesmo propósito, com a mesma visão. Casamento é algo tão divino e celestial que nos ensina a compartilhar nossas intimidades, nossos segredos, nossos sonhos. Para ninguém mais a gente tem coragem de fazer ou falar coisas. É nesse sentimento que nós vamos observando o quanto Deus, Ele de fato tem vivido dentro do nosso relacionamento. Se a gente perde a intimidade, se a gente perde o companheirismo, está ali apenas para um do lado do outro, apenas como pessoas que têm filhos junto, precisa ser renovado nessa noite. O amor ainda existe. O amor, ele ainda é vivo. A Bíblia é maravilhosa. Então, Deus nos fala a necessidade de sermos dois como um e não ser um na necessidade de dois. Precisamos renovar o nosso casamento. Precisamos. E o que é renovação? Renovação é ação ou efeito de renovar. Ação de trazer com que algo que fique como novo. Você está pronto para renovar seu casamento? Trazer ele novinho de novo? Para isso tem que haver o quê? Atitudes de amor. O irmão falou que foi quase um ano de curso, foi, irmão? Um ano de curso. Diga aí, quanto de renovo houve no seu casamento? Muito ou pouco? Quanto vinho foi trazido para o seu relacionamento? Muito ou pouco? Se nós apenas ouvirmos e não praticarmos, de nada vai valer. Porque a palavra de Deus, ela não tem poder para mudar quem não quer a mudança. Eu quero a mudança, eu quero o renovo para o meu casamento. Aí você precisa agora voltar à prática das novas atitudes. Atitudes que você deixou lá atrás. Hoje eu saí de manhã com a minha esposa. Eu disse para ela assim, nós vamos só comprar uma garrafa d'água, porque a nossa geladeira, né, tá precisando de garrafa d'água, vamos comprar só a garrafa d'água. Quando chegamos lá na cidade, mas foi 3 calças, um quadro, 3 plantas. Eu falei, como você consegue essas coisas? Era só uma garrafa d'água. Eu convivo com a minha esposa há muitos anos. E eu entendo o que é a linguagem do amor. Se eu falar muito para ela assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ela gosta, claro que ela gosta. Mas a linguagem de amor da minha esposa é bem diferente. Né? É quando ela fala para mim assim, troca essa lâmpada. E eu digo para ela, depois, estou cansado. E no momento que ela falar novamente, eu sei que a necessidade dela está sendo grande em relação àquilo, mas quando eu vou lá e faço, ela se sente feliz com aquilo que eu... Ela não é de muitas palavras, mas as atitudes que eu demonstro para ela, eu sei que eu estou dizendo... A mesma coisa de eu dizer para ela, eu te amo. Às vezes, a linguagem fala muito o que é renovo num casamento. Você já conhece sua esposa. Você sabe quando, às vezes, um dos dois é difícil pedir perdão, um dos dois é difícil falar, eu te perdoo. Mas a linguagem, ela precisa ser compreendida e nós precisamos ser um facilitador do perdão. O amor proporciona isso.
Quando nós precisamos compreender qual é a linguagem do amor do seu cônjuge. Quando ele quer pedir perdão, está arrependido de algo que fez, o que é que ele faz? O que é que ela faz? A minha esposa é assim. Estou deitado assim, ela faz assim. Deixa eu dormir. Ela. Eu digo para ela, deixa de bulido. É a linguagem que ela está dizendo assim, eu quero me reconciliar. Mas não sai essas palavras da boca. A linguagem do amor, para uns, precisa ser facilitada pelo seu cônjuge. Você precisa conhecer. Muitas vezes nós queremos de uma forma, mas ela vem de outra. Mas o que é melhor? Deixar o vinho acabar ou trazer de volta o vinho? Você sabia que quando a gente está chateado, vai dormir chateado, a gente está perdendo tempo? Perdendo a presença do Senhor? Eu digo para minha esposa, olha, não tem como. Olha, não tem como, a gente vai ter que se falar. É perca de tempo. O amor tem que ser o vínculo maior entre nós. Se for o problema, for o vínculo maior, a situação que se leva for o vínculo maior, então eu não vou conseguir viver com você. Mas se o amor for o vínculo maior, qualquer problema é fichinha. Se eu entender que eu estou perdendo tempo. Estou desperdiçando o amor que o Senhor tem para nós. O Senhor Jesus nos ensina isso. A Bíblia diz lá em Mateus, já para concluir, bom? No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 16. Sete e 16 diz assim: pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uva de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que produz fruto bom, que não produz fruto bom, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nós precisamos ser esse facilitador do nosso relacionamento. Deus um dia nos agraciou com o nosso cônjuge. Nós fomos jovens, nós não conhecíamos a pessoa que nós iríamos casar, conhecemos muitas pessoas, mas foi essa que o Senhor selou para que vivêssemos com ela, para conhecermos o amor genuíno. Foi essa pessoa que Deus escolheu para que você aprenda a produzir frutos. Esses frutos precisam estar cada vez mais arraigados e alicerçados na vontade de Deus. Eu digo à minha esposa, olha filha, o que Deus gostaria que nós fizéssemos? Dormir chateado não é a solução, ficar brigando não é a solução. A gente vai se arranhar durante o dia, os meninos entram na conversa, aí não sei o quê, problemas vão surgir, vão, claro que vão.
Mas a decisão de que fruto eu vou produzir dentro do meu relacionamento só cabe a mim tomar essa decisão. A festa está rolando, o casamento está ali acontecendo, mas o vinho é tendencioso a acabar. Se nós não tivermos o cuidado de ter Jesus em nossa vida, de fato, e ser praticante dessa palavra, nós vamos deixar com que o vinho acaba e dizer, Jesus, só dá a notícia, Jesus, vamos embora, que a festa acabou, o vinho acabou. Não, mas Jesus tem a solução. Não, mas acabou. Nós precisamos entender que mesmo num estado crítico, se o Senhor, nós entendermos e fazermos o que Ele mandar, nosso amor pode ser renovado. Nossa comunhão com Deus precisa estar alicerçada. E Deus só quer uma oportunidade que venhamos produzir frutos. Esses frutos estão lá em Gálatas. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que está faltando em você? Frutos práticos daquilo que nós fazemos quando nós a conhecemos. Eu lembro que eu estava namorando com a minha esposa, ela estudava à noite. Eu trabalhava de manhã logo cedo, mas ela estudava à noite, ela vinha de 10, 11 horas da noite. Eu nunca fiquei muito tarde acordado. Mas para ver ela, só passar, eu ficava até 11 horas da noite esperando ela. Ficava ali, só para dar um sorriso, um tchauzinho. Eu ia dormir tão satisfeito. Né? E hoje que estamos casados, depois de Deus nos abençoar, eu posso dormir chateado com a minha esposa? Os sentimentos precisam ser renovados e os frutos da decisão eu que preciso tomar. Renovação de votos é você mudar suas atitudes, mudar o seu comportamento. Amém? Que Deus nos abençoe.